Bom dia a todos. Hoje nós vamos continuar então nossas aulas sobre resistência de plantas a artrópodes. Eu fiz um resumo só mostrando que a aula 1 que nós abordamos sobre o histórico e os conceitos. Na aula 2, os tipos de resistência, lembrando lá, nós colocamos aqui como tipos, mas nós hoje dividimos em categorias, que nós conversamos sobre antigenose, antibiose e tolerância. Na aula 3, fatores que afetam a resistência. Então nós vimos lá que tinham fatores relacionados aos insetos, fatores relacionados à planta, e dentro de cada tópico desse, nós conversamos sobre vários temas relacionados a inseto, como comportamento, condição pré-imaginal, biótipo, vários fatores que podem aí estar afetando a resistência. Dentro das plantas, o fator da planta, o espaçamento, as culturas precedentes, a espécie antecessora, tudo isso nós havíamos comentado e esses capítulos vocês já podem começar a estudar e ver os exemplos que eles trazem cada um. Hoje nós vamos começar um tópico, que são as causas da resistência. Nós que trabalhamos com pesquisa, quando efetuamos um trabalho científico relacionado à parte de resistência de plantas, nós nos preocupamos muito em fazer um trabalho de qualidade e de forma a mostrar a ciência, ou seja, nós trazemos o conhecimento para nesses trabalhos científicos. Então, muitos trabalhos que nós vemos, nós verificamos assim, seleção de genótipos, seleção de acessos, seleção de cultivares resistentes à mosca branca, resistentes a tripso, resistente a minadores e outros broqueadores. E aí, geralmente esses trabalhos chegam no final e eles selecionam uns 2 materiais. Ótimo! Mas por que esses materiais foram resistentes? Qual a causa dessa resistência? Então, esse tópico nós vamos trazer justamente esses assuntos para nós conversarmos um pouco sobre essas possíveis causas. Porque como que um melhorista ele vai trabalhar com melhoramento visando a resistência, sendo que ele não sabe qual é a causa da resistência? E essa causa vai auxiliar ele no objetivo. Por exemplo, se o processo de seleção é voltado para aumentar o número de tricomos nas folhas, então ele vai ser voltado para essa característica de tricomos, porque ela é a causa da resistência. Então, aqui, talvez, dentro desse capítulo, seja uma das partes mais importantes de nós compreendermos e também uma das partes mais difíceis de serem determinadas, principalmente na parte de pesquisa. Recentemente, só para vocês já começarem a compreender, uma estudante minha trabalhando com tomate, nós determinamos com o uso de equipamentos. Vocês vão ver que na próxima aula nossa nós vamos comentar sobre os métodos de pesquisa na área de resistência de plantas. Então, após vocês conhecerem todos os conceitos, trabalharem com os fatores que podem afetar a sua pesquisa ou a resistência e conhecerem a causa, aí agora nós vamos começar a pensar nos experimentos, nos trabalhos de pesquisa. E dentro dessas causas aqui, a minha estudante ela trabalhou com a causa química. Então, nós medimos concentrações de compostos químicos presentes nessas plantas e presentes em padrões de resistência. Então é muito importante conhecer a constituição química da planta. E isso é uma dificuldade, porque a planta possui, se eu não me engano, dependendo das espécies, varia de 500 mil até 1 milhão de compostos químicos a planta pode ter.
E essa composição, ela muitas das vezes é difícil de ser separado os compostos. Podem ser que compostos estejam agindo agrupados. 2 ou 3 compostos, eles agem de formas sinérgicas, afetando o comportamento, afetando a mortalidade do inseto. Então, nós vamos comentar um pouquinho, tá, sobre essas causas da resistência. Então, com licença que eu vou apagar o quadro, nós vamos começar então nas causas da resistência. Então existem 3 tipos, os 3 grupos principais de causas. As causas físicas, química e morfológica. A causa física, ou seja, as questões físicas, as pessoas às vezes confundem esse termo com o morfológico. Então é muito comum nas minhas avaliações, quando eu coloco lá um exemplo e falo que tipo de causa de resistência que é, onde está essa categoria, e às vezes eu mostro espessura de epiderme, por exemplo, de uma folha. Aí a pessoa vai e confunde e coloca como uma causa física. Nós temos uma das características nossas, por exemplo, quando a gente fala característica física, então você pensa na forma física. E aí a pessoa muitas vezes confunde essa física com essa morfológica, tá? Então vocês vão tomar cuidado para não confundir essas coisas. Então, as causas físicas são aquelas que estão associadas às radiações. Exemplo, nós temos as faixas, né? O espectro eletromagnético, onde você tem lá desde raios gama, raio X, você tem lá ultravioleta, aí você vem as cores visíveis que nós conseguimos enxergar, né, que o ser humano consegue enxergar, e além disso as ondas maiores além daquele limite que nós conseguimos enxergar, como o infravermelho, as ondas de rádio, tudo. E essas ondas, com licença, deixa eu só apagar essa parte. Essas ondas, elas começam, vamos dizer, exemplificando, elas começam nos valores menores, os espectros, né? Essas ondas elas vão aumentando a distância, né? E compõem todo o espectro eletromagnético. Então aqui você tem aqui raios, né? Aqui mais embaixo, nessa faixa, raios gama, raio X, não é? Depois você tem aqui o violeta, né? Tem o ultravioleta, a faixa de espectro visível são as cores que nós conseguimos, né? Azul, verde, amarelo, ciano, vermelho, laranja. Então é uma faixa onde nós conseguimos. Geralmente varia aqui na faixa de 380 nanômetros a 740 nanômetros, né? Geralmente é nessa faixa. O inseto, além dele poder também enxergar nessa faixa, ele enxerga também na faixa do infravermelho.
vermelho. Tá na faixa do infravermelho. E também algumas aqui do ultravioleta ele consegue perceber. Então ele tem um espectro de percepção da radiação maior do que a nossa. Então pode ser que uma determinada planta ela esteja emitindo um tipo de radiação que vai afetar o comportamento desse inseto. Pode ser também que uma determinada cor seja mais atrativa para um determinado tipo de inseto do que para outro. Existem trabalhos onde o estigma de milho, né, na espiga, ele, dependendo da cor, ele aumenta ou reduz a taxa de oviposição dos insetos. Depois nós vamos conversar um pouquinho mais. Na aula passada, na aula retrasada, nós havíamos comentado um pouco sobre semioquímicos, né, sobre os compostos químicos que estão associados aos insetos. As cores também elas vão afetar o inseto. Então vai afetar, por exemplo, a seleção hospedeira. Ela pode agir como um repelente, como um atraente, como um agente supressor, suprimindo, como um agente deterrente, inibindo, né? Como um próprio repelente, né? na forma de repelir mesmo os insetos, ou também na questão também atrativa. Então, cores elas são muito importantes nessa interação. Outro exemplo que nós vemos muito são as armadilhas adesivas que são comercializadas. Por exemplo, a coloração azul ela é uma cor muito importante na atração de trips. A cor amarela ela atrai vaquinhas, ela atrai mosca branca, né? Coloração vermelha, por exemplo, é usada na cultura do café para atração como um atrativo da broca do café. Então nós vemos aí que as cores elas são aplicadas nas armadilhas adesivas. Quantas vezes nós já observamos ambientes protegidos com essas armadilhas adesivas penduradas dentro do ambiente protegido, principalmente para atração de mosca branca, né? Para a mosca branca ficar presa àquelas armadilhas. Então as cores elas afetam muito a seleção relacionada ao inseto. Mas também existem alguns insetos que as cores podem afetar a sua alimentação. Então existem trabalhos no próprio livro, eu não vou dar os exemplos, eu vou deixar os exemplos para vocês lerem. Mostra que um artigo onde eles mudaram as cores das dietas dos insetos, mostraram que em função do tipo de cor da dieta, ele alimentou mais ou menos. Então, veja bem, se a cor é um fator importante, então se determinadas, principalmente na dieta, se determinada planta tem uma cor diferente, ela pode ser mais ou menos preferida, ou ele pode alimentar mais ou menos daquela planta. Então, quando nós colocamos aqui o termo físicas, nós sempre vamos estar relacionados então às cores, tá? Existem também alguns eventos onde a planta ela emite muita luz, reflete muita luz, como se fosse uma folha espelhada, e essa luz ela prejudica a visão do inseto. Inclusive na prática, hoje, por exemplo, pequenos produtores de brássicas, eles utilizam palhada entre as ruas, entre as fileiras, de forma que a luz ultravioleta, né, que bate e reflete, ela repele pulgões, principalmente os alados, né, que são aqueles responsáveis pela seleção hospedeira, que são aqueles que vão localizar o hábito, vão localizar o alimento. Mas isso é um ponto que nós vamos comentar mais para frente, que é uma parte teórica da interação inseto-planta, onde nós vamos abordar a seleção hospedeira. Tá? Então, por enquanto, hoje nós vamos ficar com essas causas da resistência.
O segundo tipo de causa é a causa química. Talvez aqui nós podemos pensar que seja um dos tópicos mais importantes hoje relacionados à interação entre inseto e plantas e relacionado também à questão de resistência de plantas artrópodes. A constituição química de uma planta, ela depende de vários fatores. Vou elencar alguns fatores aqui. O primeiro fator idade da planta. Vamos pensar em idade da planta como um termo muito comum que nós usamos. Fase fenológica. A fase fenológica é a idade da planta. O ser humano, ele nasce, ele vai passando os seus meses, né? Então, o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. E cada mês da fase de infância da criança, de um bebê, por exemplo, você tem uma característica. Um exemplo, no primeiro mês ele consegue abrir o olho e já consegue enxergar 30 centímetros de distância. No segundo mês uma criança já consegue enxergar a 3, 4 metros de distância, já só emite sons, já consegue sorrir. Então, são fases, até nós chegarmos, né, na fase mais velha, né? Por exemplo, quando nós já estamos lá com 60, 70 anos, onde nós vamos nos aposentar, né? Então, nessa fase mais velha, nós também temos características diferentes. A planta é a mesma coisa. Cada fase da planta, ela tem uma constituição química diferente, ela tem uma característica. Exemplo, toda 90% das plantas são divididas em fase vegetativa e fase reprodutiva. Então, quando nós pegamos aqui essa idade da planta, então vamos considerar uma semente que é depositada no solo, numa semeadura, por exemplo. Essa semente, ela emite aqui a radícula, a raiz, e emite o caule com as folhas. Então essa fase aqui é chamada aqui a semeadura, e aqui a gente chama de emergência. Após a emergência dessa plântula, aqui nós consideramos plântula, então eu deixo uma pergunta para vocês me responderem, pode até me enviar via WhatsApp. Qual a diferença entre plântula e planta? Ok? Então, a partir desse momento, ela vai desenvolvendo, suas folhas vão aumentando de tamanho, a raiz também vai explorando mais o solo, ela vai absorvendo mais água, mais nutrientes. Aí a parte aérea, consequentemente, se o sistema radicular está se desenvolvendo, a parte aérea também começa a aumentar. Essa planta chega num nível chamado, a gente chama de florescimento, emite flor, emite o fruto, e esse fruto também ele passa por várias etapas de amadurecimento até ele chegar na fase de maturação. Ou seja, dependendo da cultura e do uso, né, nós vamos levar essa cultura no campo até uma determinada idade. Por exemplo, a silagem, no caso do milho, ele é cortado antes. Então, tem a formação da espiga, o enchimento dos grãos, mas você não espera esses grãos chegarem numa fase de endurecimento. Agora, se for o milho já para grãos, você vai esperar até o final. Se pegarmos também como exemplo uma cultura de tomate, o tomate o que é visto dele é mais a questão do fruto. Então, a idade de amadurecimento do fruto ela é muito importante. Eu tenho um exemplo claro
onde no desenvolvimento dos frutos de tomate, os frutos menores e até uma certa idade, esse fruto vai sofrendo mudanças de cores, né? Não estou falando aqui de resistência, de causa de resistência física, mas essa coloração ela é um indicativo da característica do fruto. Um exemplo, você vai comer um fruto verde no tamanho de uma azeitona? Ou você vai comer um fruto vermelho? No caso de um fruto de tomate, um fruto maior, né? Por quê? Nós associamos, sem nós encostarmos a boca no fruto, nós associamos que a cor vermelha, o fruto está adequado para o consumo. Então, embora a cor aqui não é um fator que eu estou comentando, mas no nosso caso ela sim representa. Existe uma questão ecológica, uma teoria que eles colocam muito, é que esse amadurecimento é uma questão natural da planta para que as sementes estejam prontas para ser dispersadas por pássaros. Um exemplo, você não vê fruto no campo, você não observa frutos de tomate verde sendo perfurados por pássaros. É mais comum você encontrar os frutos vermelhos, porque é uma questão ecológica. Agora, por que esses tipos de frutos, eles são mais preferidos no caso de pássaros? Porque nessa espécie, nós estamos considerando um pássaro, e nós também, aqui você tem uma baixa concentração de compostos que seriam tóxicos. Exemplo também, para trazendo para o ser humano, depois nós vamos chegar na parte do inseto. Caju. Então, se você se alimentar de um caju verde, ele tem muita astringência. Agora, quando o caju está madurinho, bem maduro, você se alimenta, não tem aquela astringência. Por que daquela astringência? Compostos químicos, taninos, compostos que causam isso em nós. Mas, o que nós vamos imaginar mais aqui agora? A questão do inseto em relação a essa fase fenológica. Então dá para perceber que existe uma variabilidade alta entre as espécies de plantas, espécies de insetos e também dentro dessa fase fenológica. No tomate também, um exemplo, não sei se eu vou apagar aqui, mas no tomate, a idade da planta, ela mostra, então, a defesa. A planta vai ter diferentes mecanismos de defesa em função da sua idade. Um exemplo disso é a defesa química associada aos tricomas. A defesa química em tomate com tricomas, geralmente ocorre quando existem tipos diferentes de tricomas. Eu vou deixar alguns artigos relacionados a tricomas e parte química para vocês lerem. Vou enviar por e-mail para complementar esse assunto, tá? Mas a princípio, os tricomas glandulares são responsáveis pelo tipo de defesa química. Eles secretam compostos químicos que são tóxicos para os insetos. E depois nós vamos ver que esses compostos eles podem atuar de diversas formas também. Eles podem ser deterrentes, ou seja, simplesmente inibir a alimentação, inibir a oviposição. Eles podem repelir. Então, o inseto, ao chegar nessa folha que tem tricoma, ele tem um composto químico lá, exudando os compostos químicos nos tricomas, ele percebe esse odor e ele vai em direção oposta à planta, ou seja, ele é repelido por esses compostos químicos. Então, são pontos importantes dentro
da questão química, a idade da planta. Existem muitas pessoas nas condições de campo dizendo, por exemplo, que plantas geneticamente modificadas, no caso aí dos BTs, algumas plantas deixam, para determinadas espécies de insetos, deixam de expressar determinadas proteínas no final de ciclo. E com isso, se você tem um ataque alto no final do ciclo dessa praga, pode causar danos. Então, tá vendo que a planta, ela para se defender, ela pode produzir esses compostos ou produzir esses tipos de defesa em determinada fase da sua vida. Agora fica uma pergunta: por que a planta não se defende durante todo o seu ciclo de vida? Já que ela precisa se defender, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo no ser humano. Então, por que eu não tenho defesa para vírus? Por que sempre eu estou gripando? Mesmo todos tomando vacina, inclusive agora está na época de tomar vacina, todos tomam vacina para a gripe, mas mesmo assim nós gripamos. É porque nós não temos defesa para todos os tipos de vírus, para todos os tipos de micro-organismos. E além disso, o indivíduo que se defende, existe um custo adaptativo. Né? Se defender não é fácil. Se defender gasta muita energia. Então, a planta, toda planta, ela tem lá, dentro da sua idade, ela tem, né, o processo do metabolismo primário e do metabolismo secundário. O metabolismo primário da planta é aquele metabolismo associado, por exemplo, à fotossíntese, respiração. Ou seja, o que é o metabolismo primário? É aquele metabolismo normal, ou é aquele metabolismo principal que a planta possui para ela crescer, reproduzir, né, florescimento, reprodução e todo o desenvolvimento da planta, que depende, vocês já sabem, né, de luz, de água, de nutrientes. Pois então, também existe o metabolismo secundário, ou seja, a planta agora vai utilizar de um outro metabolismo, ou seja, o metabolismo primário, ele vai servir como fonte esqueletos de carbono, processos de energia para a síntese de outros compostos. Então aí você tem lá rotas metabólicas, você tem, por exemplo, rotas metabólicas para compostos tóxicos. Então uma planta ela pode produzir determinado composto para se defender numa determinada idade. Então, a idade da planta é uma característica muito importante. É muito comum nas condições de campo também nós observarmos que determinadas pragas elas penetram num fruto ou se alimentam de uma determinada folha. Exemplo, a mosca minadora, ela tem preferência por folhas do terço mediano baixeiro da batateira. Por que a mosca minadora não se alimenta das folhas mais jovens? Será que existe alguma constituição química da planta que afeta isso? Pouco se sabe sobre isso. Será que as folhas, o tipo da folha, a cor, nós já falamos lá da questão física, será que isso pode afetar? Um outro exemplo, a própria broca do café, ela vai penetrar na semente do grão do café somente na hora que ele tiver um teor de água mais baixo. Né? E cá para nós, assim, dentre os insetos que se alimentam de grãos de café, no caso da semente, praticamente a broca do café e a broca da tule. Mosca das frutas não, porque a mosca das frutas se alimenta somente da polpa e não da semente. Então é sinal que nesse local você tem uma quantidade de compostos químicos que são tóxicos. E isso é verdade, como cafeína, ácido clorogênico, são compostos tóxicos, são compostos de metabolismo secundário. Então, nessa idade, ou seja, a fase fenológica, ela vem a ser de forma que um fator que mostra que essa variação química ela pode ser
em função aqui da idade das plantas, tá? Outra questão também de constituição química seria em relação às partes da planta. Tá? Quando a gente falou em idade, eu acabei comentando um pouquinho também sobre partes da planta. Quando nós consideramos parte da planta, nós podemos pensar em órgãos. Então vamos ver aqui os brotos, caule, folhas, flores, frutos, raiz. Basicamente seria isso, tá? Folha, caule, raiz, flor, fruto, né? E brotações. Eu gosto de dar sempre um exemplo que ilustra muito bem essa parte. Vocês conhecem uma planta que chama murta? Outra espécie de planta também, aquela que a gente conhece muito como dama da noite. Veja bem, essas plantas, elas possuem aqueles odores no ato do florescimento. Passa perto de árvores, de arbustos de murta, quando está florido. O odor é muito forte. O odor que essas plantas emitem, elas são compostos químicos produzidos nas flores. Os frutos, as folhas também são importantes na constituição química. Eu coloquei muito bem a questão de flores, porque nós percebemos. Agora, é muito comum vendedores de produtos trazerem alguns produtos com odor muito forte e falar que aquele odor vai repelir o inseto. Tudo bem, pode repelir, mas aí dá a sensação porque nós percebemos aquele odor. Então dá aquela sensação que o inseto também. Tudo bem, o inseto também. Mas existem odores que nós não percebemos e que os insetos percebem. Como exemplo, pastilhas de feromônio. Então, feromônio sexual, onde é comercializado em várias espécies de lepidópteros, principalmente, nós não percebemos o odor. Mas as fêmeas, os machos, eles percebem esse odor liberado por essas pastilhas. Então, eu dei o exemplo de flor só para vocês também perceberem que flores emitem compostos. E esse composto pode ser a atração de polinizadores. Pode ser também um ponto onde, quando atrai o polinizador, pode atrair predadores também desses polinizadores. Então, quando você pensa num processo evolutivo, esses compostos químicos, eles têm uma interação, uma relação muito forte nas interações entre os organismos. Basta percebermos quando nós temos plantas que estão super atacadas, onde você sempre observa a presença de inimigos naturais. Muitos desses inimigos naturais estão sendo atraídos por esses compostos químicos. E é o que nós já comentamos lá nas categorias, nos tipos, dentro da resistência. Nós temos casos lá nos conceitos onde os compostos químicos podem atrair esses inimigos naturais para as pragas em função dessa planta que é uma planta resistente. Então, a parte da planta também é uma questão importante quando nós comentamos como parte química da planta.
Tipos de compostos químicos. Eu sempre gosto de dividir essa parte de compostos químicos em dois tipos de compostos. Compostos voláteis e compostos não voláteis. Então são os dois principais grupos de compostos. A capacidade aqui, ou a característica dos compostos serem voláteis ou não voláteis, eles estão associados também à categoria de resistência que nós vimos. Um exemplo, quando nós colocamos lá a antigenose ou não preferência, muitas das vezes quando a seleção hospedeira, então o inseto adulto ao selecionar as plantas que ele vai ovipositar, por exemplo, aquelas que emitem compostos voláteis, que são, no caso dele pode ser um repelente, ele não vai selecionar aquela planta devido à repelência. Então os compostos voláteis, ou seja, aqueles compostos que são emitidos aí pelas plantas e eles são, quimicamente, são considerados compostos leves, e onde esses compostos eles são percebidos pelo inseto, principalmente pelas antenas dos insetos que têm receptores específicos desses compostos químicos. Então é um outro assunto, né, onde na interação inseto-planta nós temos que entender também sobre a característica morfológica dos insetos, principalmente a sua morfologia externa. Então, desses compostos químicos aqui, um grupo muito comum são os terpenos. Então, são os compostos, né, os terpenoides, né, que são importantes nesses compostos. Por que eu gosto de dividir dessa forma? Quando nós trabalhamos com pesquisa, existem dois métodos básicos aqui de trabalhar com voláteis e não voláteis. Vou dar um exemplo, tá? Quando eu falo dois métodos, não é que existem dois métodos apenas. Dentro de cada um desse aqui existem diversas metodologias de identificação de compostos. Mas, por exemplo, aqui dos compostos voláteis, muitas pessoas hoje estão trabalhando com óleo essencial de plantas. Então, por exemplo, tem uma técnica lá que é a arraste de vapor. Então, eles colocam as sementes nessa estrutura. Quando nós tivermos a aula presencial, eu vou levar os slides, quando nós for trabalhar com métodos de pesquisa, vou mostrar para vocês esse tipo de equipamento. Então, esse equipamento é um balão volumétrico, onde se coloca aqui as sementes com solvente. Então isso aqui é aquecido, né? Aquece e os compostos voláteis eles sobem por uma tubulação, onde chega um ponto mais frio, eles condensam e caem no recipiente. Então é uma das técnicas que se usa dentro de um método de determinação de óleo essencial, que pode ser usado para a coleta de composto volátil. Então isso é armazenado em frascos e aí depois faz os ensaios desses compostos com os insetos, no comportamento. Outro grupo de composto são os compostos aí não voláteis, ou seja, são aqueles compostos, eu considero não volátil também aqueles compostos de menor peso molecular até os de peso molecular maior, ou de massa molar também maior e menor. Há um ponto que não volatiliza, mas tem alguns compostos que estão dissolvidos ali na superfície da folha que tem peso molecular menor. Então a constituição química ali da superfície da folha, depois nós vamos comentar um pouquinho, ela é diferente do interior da folha. Então ali na parte externa da folha nós temos muita cera, né? Tem muitos compostos ali diluídos nessa cera, ou seja, ali na superfície da folha é rico em composto hidrofóbico.
Então, compostos de peso molecular menor também, que não chegam a ser voláteis, mas são compostos hidrofóbicos. Ou seja, compostos que estão diluídos ali na cera. E esses compostos, quando o inseto ele chega na folha e ele movimenta sobre a folha, esses compostos podem ter uma intoxicação no tarso, intoxicação tarsal, ou também alimentar, né? Ou esses compostos já estão também associados aqui, que eu já havia comentado com vocês, nos tricomas. Tá? Então, esses compostos não voláteis são inúmeros compostos também. Tá? Vou dar um exemplo aqui, né, de alcaloides, compostos fenólicos. Eu também estou preparando os exemplos para vocês. Nas próximas aulas nós vamos mostrar muitas estruturas químicas, né, que estão associadas. Por exemplo, aqui, composto fenólico, né? Então, você tem anéis lá de compostos, grupos fenólicos, né? Você tem álcool também. Então são inúmeros grupos aí de compostos químicos que estão associados aos insetos. Vou passar uns 2 artigos também para vocês amplificar o conhecimento dentro dessa parte química. Lembrando assim que não é uma parte tão simples, só vocês lembrando que lá a parte, uma idade da planta. Qual a idade que eu vou coletar para me trabalhar com esse tipo de inseto? É uma coisa que muito a gente se vê. Geralmente, nas condições de campo, nós tentamos buscar padrões de época de ocorrência, fase fenológica de ocorrência para tentar trabalhar. Porque senão eu vou perder, eu não vou ter a capacidade de trabalhar, né, com vários materiais e pegar várias partes da planta e constituição química. Então, desses 2 grupos de compostos, né, os voláteis e os não voláteis, existem formas diferentes. Então, por exemplo, nos compostos voláteis, quando nós coletamos, nós podemos levar para um equipamento chamado CGMS. Existem outros tipos de equipamento, mas podemos levar para esse, para a identificação lá dos grupos químicos que podem ter na minha amostra. E são inúmeros compostos. E geralmente você tem que ter um padrão do composto para você identificar. Então, há pouco tempo, nós tínhamos lá um padrão lá, beta-cariofileno. O beta-cariofileno, ele é usado, né, ele pode ser usado em empresas de alimentos, em empresas também relacionadas com perfumes. E esse beta-cariofileno, nós compramos o padrão, nós injetamos no equipamento e o equipamento ele mostra a identificação desse composto. E aí eu pego minhas amostras da planta e vejo se ela tem o beta-cariofileno. É uma das formas de trabalhar. Aqui, semelhante, nós temos o HPLC. Então são 2 métodos cromatográficos, onde você tem a cromatografia gasosa espectro de massas e você tem a cromatografia líquida, tá? Chamada de HPLC. Tá? Cromatografia líquida e cromatografia gasosa, para identificar compostos voláteis, e esse aqui para identificação de compostos não voláteis. Então, essas são as 2 formas de trabalho onde nós observamos, nós podemos utilizar, né, trabalhando aí com compostos químicos.